Olá, meus amigos, aquela pergunta clássica que todos estão esperando, né? Todos estão me ouvindo bem, todos estão me vendo bem, bacana, tranquilo, legal, né? Estamos em comunicação. Então, mais uma noite abençoada para todos nós, beleza? Nossa aula de leis, legislação municipal, beleza? Tranquilo? Então temos aí nossa aulinha, muito bacana. Vamos falar sobre os principais tópicos, os principais assuntos relacionados para cair na sua prova de legislação municipal, ok? Fato. O que eu vou te falar? O que eu falar hoje, com certeza vai ter. Não vai. Assim. Anderson, tudo que você falou, nada caiu na prova. Isso é impossível. Te falando. Pode me cobrar segunda-feira, tá? Segunda-feira você pode me cobrar, tá? Porque se não cair na tua prova, vai cair na do coleguinha. Com certeza, tá? Se não cair no pessoal da manhã, vai cair no pessoal da tarde. Mas que vai cair, e vai cair, obviamente, coisa que eu vou falar também que vai cair, e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Lembrando a todos que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no grupo amanhã. Amanhã, tá? Hoje eu consegui disponibilizar a aula de ontem de manhã, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo também de manhã, claro. A gente tem um prazo de 24 horas, mas assim, não vou. Eu acredito que antes de 24 horas eu consiga postar a aula de hoje. Então, se Deus quiser, amanhã de manhã vai estar aí pro deleite de todos vocês a aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, meus amigos. Concurso público é um mix de sentimentos, né? Por quê? Porque assim, a gente não pode esquecer que as pessoas que estão fazendo concurso público estão fazendo porque estão querendo algo melhor para sua vida, não é? Uma situação mais estável. Então, conforme vai se aproximando da prova, inclusive, né? As pessoas ficam mais nervosas. E claro, tem aqueles que têm mais fé, né? Outros menos. Mas de uma forma geral, conforme a gente está caminhando próximo da prova, o pessoal fica mais esperançoso, né? Então cada um na sua crença, cada um, né, no que acredita, acaba pedindo lá para Deus, para o ser superior, coisas positivas. E nisso, muita gente pede para Deus para ser funcionário público. E Deus fala, amém, você já é funcionário público. E o cara continua pedindo, Deus, papai do céu, eu quero ser funcionário público. E Deus fala, pô, meu amigo, você já é funcionário público. Pede outra coisa, deixa outro pedir. São mais de 6 bilhões de pessoas, pô, né, para eu atender. E tu tá lá pedindo, Deus, quero ser funcionário público. Então, meu amigo, olha só, o que eu quero dizer para você é o seguinte, cara, primeira coisa, para passar em concurso tem que pedir certo. Pedir certo. Funcionário público é todo aquele cara que tem função pública. Então, se você trabalha de contrato, se você trabalha prestando serviço para a prefeitura, você é funcionário público. Para o Estado. Ou seja, para qualquer setor público. Então, consequentemente,
você já tem função pública, logo você é funcionário público. Então o que você tem que fazer? Pedir a Deus para ser servidor público. Então o concurso que você está fazendo é para ser servidor público. E servidor público estável. Por quê? Porque servidor público só tem duas formas de ingresso, tá? Ou por meio de concurso público, essa é a que você quer. Essa é o que você está pedindo certo para Deus, correto? Beleza? E a outra forma de ingresso é por meio de cargo em comissão, que é a famosa cargo comissionado, famoso cargo comissionado, né? Que é aquele que é por meio do chefe do decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, cargo comissionado, quem assina é a questão do prefeito, é o prefeito que vai lá assinar. Beleza? Tranquilo? Não é isso que você quer. Você quer o quê? Servidor estável. Servidor estável, que é o servidor de carreira, só tem uma única forma, que é por meio de concurso público. E é, obviamente, aquele que é regido pelo chamado Estatuto do Servidor Público, que é o que a gente está abrindo o início dos nossos trabalhos, né? Beleza? Tranquilo? Então, o Estatuto do Servidor Público, ele vai abranger a quem? Aos servidores públicos, né? Ou seja, ou servidor estável, que é por meio de concurso público, não tem outra forma, beleza? Ou servidor, cargo de comissão, que é o famoso comissionado, que tem até aquele apelido que a gente dá, né? Que é o servidor de caneta, ok? Aquele que está ali por meio do decreto do chefe do Poder Executivo, que é o famoso prefeito. Meus amigos, bom, fez o seu concurso público, né? Concurso de ampla concorrência, tá? Condições iguais. Como nós sabemos, o concurso tem 2 anos prorrogáveis por 2, é o prazo de validade do concurso público. E, obviamente, Deus te abençoou, você é uma pessoa muito boa, Deus te abençoou, e o que vai acontecer? Vai sair a sua nomeação. E a partir da sua nomeação, vai vir a sua posse. E depois da sua posse, você vai entrar em exercício. Cuidado. Cuidado para não confundir a ordem. Isso cai muito em prova, vai cair na tua prova e tu não vai errar essa parada. Beleza? Vamos lá? Repetir? Nomeação, posse, exercício. Ah, bacana, maneiro, show de bola. Legal. É isso. Tá bom, gente? Então a primeira coisa que sai é a sua nomeação. Tá? Então, característica que você tem de grande importância. Deus me abençoou, permitiu que eu fosse aprovado e classificado no concurso público, saísse minha nomeação, beleza. Saiu minha posse, legal. E o que é a posse? A posse é exatamente... O que é nomeação? Nomeação é a forma de provimento. O que é provimento? Ingresso no serviço público, né? Ingresso naquela determinada função pública. E no caso, a forma de provimento, ela é chamada de quê? Provimento, né? No caso, a nomeação é a forma de provimento inicial. Então, nomeação é a forma inicial de provimento. Todo mundo vai iniciar no serviço público por nomeação, ok? Beleza? Porque é o provimento. E a posse. A posse é a aceitação das suas funções, das suas responsabilidades, né? Dos seus famoso dever, direitos e deveres, né? Então, é justamente a posse. E o exercício
é quando você entra, o próprio nome já diz, né? Você passa a atuar na sua determinada função pública como servidor público estável. Amém? Amém. Vamos rezar certo? Vamos rezar certo. Beleza? Ainda mais nessa hora que a fé tem que se renovar. Beleza? Perto da prova do concurso. Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Aqueles que estão assistindo minha aula pela primeira vez, sejam bem-vindos, professor Anderson Dionísio. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professor com 31 anos de experiência na área de magistério, curso preparatório, tá? E seja bem-vindo e vamos dar sequência no aulão do quilo, porque aulão é pouco tempo e muito papo, muito assunto, direto, né? Diretão. Então, em outra oportunidade, convido a todos que façam um curso conosco. A gente vai ter um tempo maior para trabalhar os assuntos mais detalhados e, obviamente, né, se conhecer mais. Beleza? Tranquilo? Mas, claro, tomara que você pegue essa sua matrícula também e depois faça conosco para uma outra matrícula. Ok? Muito bem. Visto isso, visto essa questão, né? Você entra em exercício. Anderson, entrei em exercício. Me tornei servidor estável? Não. O servidor estável, ele se torna a partir do momento do cumprimento de uma coisa chamada estado ou estágio probatório. O estado probatório ou estágio probatório, atenção, gente, da Prefeitura de São João de Meriti, ok? É de 2 anos. Existe discordância? Existe, claro. O que acontece? O estatuto não está em consonante com a Lei Federal 8.112, que é uma lei que coloca o estado probatório com 3 anos. Então, o pessoal, inclusive de lá, costuma dizer o seguinte, que na prática mesmo, são 3 anos, ok? No entanto, a gente tem que responder de acordo com o que está na lei, no estatuto, e lá se coloca, né, 2 anos, né? Obviamente, é a relação que você tem nessa característica. E o que vai ser avaliado? A sua presença, né? A qualidade do seu trabalho, né? Que seria a sua eficiência, a assiduidade, você chegar no horário, enfim, características muito importantes, tá? Que você tem em relação à atribuição do cargo, né? Então, consequentemente, você vai ter nessas condições que estão sendo colocadas aí como servidor público. Bom, visto isso, entendido essa questão, teremos outro assunto que cai em prova, que são as formas de provimento. O que é a forma de provimento? São formas de você ingressar numa determinada função pública. E, obviamente, a forma de provimento inicial é essa que eu já falei, que é a nomeação. Nomeação é a forma de provimento inicial. Claro que nós temos também a promoção. Cargos, que são chamados cargos de carreira, cargos que apresentam hierarquia, ok? Então, o que acontece? Você tem o quê? Justamente a chamada promoção, que é o avanço, né? É o avanço do cargo. O avanço no sentido horizontal, em classes, né? Ou vertical, em níveis, tá? Em níveis do cargo público, ok? Nós temos também o quê? A reintegração. O que vem a ser a famosa reintegração? Reintegração
é o retorno do servidor público demitido, ok? Então, ó, como assim retorno do servidor público demitido? Bom, o indivíduo foi demitido injustamente, vamos imaginar dessa forma, e consequentemente, por meio de processo judicial, ele provou que foi demitido injustamente. Então ele vai ter o quê? A sua reintegração, sem prejuízo do cargo e no período de afastamento, ok? Beleza? Vou te dar um exemplo, né? Eu dando essas aulas por inúmeros cursos que eu trabalho. Uma aluna minha falou que uma amiga dela, que trabalha com ela na prefeitura de Duque de Caxias, tá? O que acontece? A gente vai ver que uma das formas de demissão é a falta. Se você faltar 30 dias consecutivos ou 60 dias interpolados ao longo de um ano, você é demitido do serviço público. E o que aconteceu? Essa menina estava com afastamento médico durante 30 dias e apresentou, né, o atestado, o laudo. Só que a direção da escola, por motivo de erro, né, simplesmente não levou luz à administração pública. Moral da história, a menina foi tomando falta no ponto. Falta. Completou 30 dias de falta, demitida. Obviamente, ela vai entrar com uma ação, vai provar, até porque tem laudo, correto? E, claro, o autor, né, a autoria, né, porque houve ali uma prevaricação, né, vai responder administrativamente por isso, mas o que vai ser feito? Vai ser feita a reintegração, ok? Beleza? Reversão. O que é a reversão? Reversão é o retorno do servidor público aposentado. Isso mesmo. O indivíduo foi aposentado e volta à sua função pública. Então a gente fala que houve o quê? Uma reversão. O que vem a ser reversão? Exemplo, na prática. O indivíduo foi aposentado, normalmente, por laudo médico, por doença, e o laudo estava errado. E foi comprovado que esse laudo estava errado. Então, obviamente, opa, meu amigo, ó, foi laudado errado aqui a sua aposentadoria, estamos fazendo a sua reversão para o seu retorno ao serviço público, ok? Então, é o que a gente fala, que houve, beleza? Uma reversão, beleza? Aproveitamento. Aproveitamento é o retorno do servidor público colocado em disponibilidade. Beleza? Tranquilo? Retorno do servidor público colocado em disponibilidade. Opa! É o que? É o que nós colocamos como aproveitamento. O que seria disponibilidade? Disponibilidade é quando o servidor público ele está disponível. Como assim disponível? Ele está apto ao trabalho, mas não tem aquela função. Uma pessoa que se aposenta da prefeitura, no caso, nessa questão da reversão, Sula, em função de uma aposentadoria que foi, talvez, irregular. Beleza? Tá? E essa questão, por exemplo, da aposentadoria, a gente vai falar lá no final, porque
obviamente tem as características de cada aposentadoria, tá? Bom, beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Foi colocado em disponibilidade. Como assim? Ele está apto para a função, mas não tem um trabalho. Não tem um trabalho. Exemplo. Vamos te dar um exemplo. Datilografista. O cara datilógrafo. Pô. Não existe mais essa função. Então o cara foi colocado em disponibilidade. Até ser realocado para uma outra função. Quando ele é realocado, a gente diz que ele foi o quê? Houve um aproveitamento. Ok? Característica que nós observamos, beleza? E que é muito importante também em relação a todo esse ponto, ok? Vamos falar de vacância. Vacância é algo que cai muito em prova, ok? Vacância é o quê? Vaga. É isso. Nada mais é do que vaga. Então o que vai gerar vaga no cargo público? Exoneração. Um indivíduo foi exonerado. Então, obviamente, surgiu vaga no concurso público. Beleza? Surgiu aquela vaga naquela função pública. Demissão. Um indivíduo foi demitido. Então, se ele foi demitido, surgiu aquela vaga. Promoção. O indivíduo foi promovido. Então, aquele cargo de origem dele, ó, tá lá. Surgiu aquela vaga. Afinal de contas, ele foi promovido. Transferência. Como assim? Transferência. Transferência é justamente quando o indivíduo vai ser transferido para um outro setor. E esse outro setor, olha lá, corresponde exatamente à vaga que vai surgir para ele. Beleza? A aposentadoria. O indivíduo foi aposentado, então surgiu a vaga. Posse em outro cargo inacumulável. Obviamente, ele vai pedir exoneração, surgiu a vaga. E falecimento. O cara morreu, obviamente, vai surgir a vaga. Por isso que são as vacâncias. Posse em cargo público. Temos que falar sobre isso, amigos. Vamos lá. Só é permitido acúmulo de cargo público nesses casos que eu vou falar. Então, o que o Estatuto diz? Não é permitido acúmulo de cargo público, exceto nessas situações. 2 cargos como professor. 1 cargo como professor e pesquisador. Professor técnico científico, que eles colocam dessa forma, tá? E 2 cargos como médico. Excetuando essas situações, não é permitido, ok? Acúmulo de cargo público, tá? Então grave no seu coração, sempre é cobrado uma questãozinha sobre isso e é importante, beleza? Tranquilo? Então, são situações bacanas, né? Lembrando a todos, né, que vamos dizer assim, que você vai, né, porque a Constituição fixa, né, a questão de 3 anos, então tem essa relação. Não, se é professor, pode ter 2 cargos públicos, tá? Sendo professor, ok? A nomenclatura do cargo é professor, aí permite o acúmulo de 2 cargos públicos, ok? Vamos lá.
Aposentadoria. A aposentadoria, beleza? Ela pode ser por invalidez, ok? Não, mas aí é como professor. Professor. Entendeu? Aí entra como professor. Ok? Então vamos lá. Ela pode ser por invalidez, compulsória ou voluntária. Ok? Invalidez, compulsória e voluntária. O que seria a aposentadoria por invalidez? Acidente de trabalho ou doença, né? Tem uma listagem de doenças, meu amigo. Caraca, você não precisa decorar aquela listagem de doença, beleza? É só você entender que, né, são aquelas doenças que permitem que o indivíduo não realize a sua função, né, o seu serviço. E a aposentadoria por invalidez é com proventos integrais. O que significa isso? Você vai receber seu salário, provento que você recebe integralmente. Aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, segundo o Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti, ok? 70 anos. Então o indivíduo, ele é aposentado compulsoriamente aos 70 anos. E a aposentadoria compulsória, tá? Beleza? Isso, né? Ela é o quê? Aposentadoria compulsória. Ela é proporcional, ok? Ela é proporcional, ok? Expulsória. Isso, Luiz Antônio, né? É a forma que a gente costuma brincar, legal? É a forma que a gente costuma brincar, tá? E a aposentadoria voluntária? A aposentadoria voluntária é o seguinte: 35 anos de serviço para o sexo masculino, 30 anos de serviço para o feminino. Isso com proventos integrais para funções públicas diversas, beleza? Outra, né? Professores têm a chamada aposentadoria especial. O que seria aposentadoria para o professor com proventos integrais? 30 anos de serviço, homem, 25 anos de serviço, mulheres, tá? Então, é a questão relacionada à aposentadoria, ok? Então, são pontos também importantes que, obviamente, também caem bastante em prova e você vai ver, né, na sua prova lá, beleza? Tranquilo? Pois bem, bacana, maneiro, isso aí, show de bola, né? Então, um assunto muito legal, né? Outro assunto também que a gente tem que falar um pouco sobre questões ligadas à penalidade, né? Como assim, professor Anderson, penalidade? Sim. Servidor público, ele comete penalidades, né? O que nós temos que entender? Não só o servidor público, mas tudo que envolve a questão pública. Vou falar um pouco de lei orgânica, depois eu vou voltar nisso, tá? Lei orgânica municipal. O que é uma lei orgânica municipal? Lei orgânica municipal nada mais é do que a Constituição do município. É isso. A Constituição do município é a lei orgânica do município. Então, a norma fundamental e suprema daquele município. Ponto. E o município é uma pessoa jurídica de natureza pública, subjetiva, correto?
E, obviamente, parte integrante da República Federativa do Brasil. Característica que nós temos, né, que temos que ressaltar em relação à questão ligada à lei orgânica. Ok? Beleza? Bom, outra situação também que temos que pontuar em relação aos poderes. O município de São João de Meriti, ele será constituído pelo poder executivo, na figura do prefeito e os secretários, e o poder legislativo, na figura dos vereadores. Gente, aqui no Brasil, nós temos uma vibe, né, uma relação, um lance, né? Eu gosto de falar vibe, né? Mas um lance que diz o seguinte, que, quem manda mais, né? É a famosa carteirada, é a famosa autoridade. Gente, esquece isso quando você for fazer prova. O que existe, amigos, são atribuições do cargo. Para com esse negócio de síndrome de vira-lata, como o Nelson Rodrigues falava, né? O Nelson Rodrigues falava que o brasileiro sofre, né, de síndrome de vira-lata. Se sente abaixo dos outros, né? Ou então acima, né? Quer dizer. Então, não é por aí. A vibe não é essa. Tá? Então, quando eu perguntar para você, quem manda mais, o prefeito ou os vereadores? Resposta, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nem o prefeito, nem os vereadores. Tá? Ok? Então, meus amigos, ó que situação. Prefeito. O que os poderes municipais colocam? Os poderes municipais colocam que eles são independentes e harmônicos entre si. O que significa isso? Independentes e harmônicos. Significa que eles têm autonomia. O que seria autonomia? Independência. Ou seja, um não manda no outro. Ok? São independentes e são harmônicos. Beleza. Então entendemos que um não manda no outro. Ok, professor Anderson Dionísio. Legal. Gostei. Bem bacana. Show. Tá. Mas e aí? E aí que cada um tem a sua atribuição, que é o que cai em prova. Também. Não é? Galera, ao invés de você se martirizar nesse momento que o tempo é escasso, correto? Quer dizer, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Praticamente, né? Não tem muito o que fazer. Domingo já aprova. Caramba! Poder executivo. Qual é a função? Gestão. Gestão. Administração. Direção. Então, tudo que tiver a ideia de administrar, gerir, corresponde às atribuições do poder executivo, meu amigo. Beleza? Tranquilo? Fluiu? Bacana, né? Legal. Olha o macetão que eu tô te dando, hein? Olha o macetão que eu tô te dando. Olha o macete. Tá. Vereadores, poder legislativo, correto? Legislar, claro, o nome já diz. Então, tudo que tiver a ver com questões de leis, sim. Legislar. E além de legislar? Além de legislar,
fiscalizar as contas da prefeitura. Então, atenção, meus amigos. Tudo que tiver a ver com questão de leis, emendas na lei, ou que tem a ver com a questão de fiscalização do dinheiro público, claro, estou falando em relação ao município, ok? São atribuições, são incumbências do vereador, ok? Dos vereadores. Ah, Anderson, então é por isso que quando o prefeito rouba, ou os vereadores são coniventes, ou foram incompetentes? Sim. Por quê? Porque o papel do cara é fiscalizar. Não tem muita... Ou é incompetente, ou é... né, tá junto lá com a roubalheira. O mesmo acontece com o deputado em relação ao governador, o mesmo acontece também com deputados e senadores em relação ao presidente. Ok? Tranquilo, gente? Bacana? Então, ó, bem maceteado, colocando pra galera, tá? Pra galera se ligar, tá? E, né, a gente conseguir aí galgar essa questão de grande importância que cai em prova, tá? Tudo que tiver no município... Ah, quais são os símbolos municipais? Porra, cai pra caramba em prova. Bandeira, hino e brasão. São os símbolos municipais, bandeira, hino e brasão. Isso está na maioria dos municípios, até porque a maioria dos municípios é recorte e cole, ok? Tá? Então, bandeira, hino e brasão. Ponto. Legal? Outra coisa também, muito bacana, muito importante pra gente. Tudo que envolve administração pública, ó, que eu vou te ensinar, tem que ter o LIMP. Então você está fazendo uma questão. A questão está ferindo o LIMP. Como assim ferindo o LIMP? Está indo contra o que eu vou te explicar agora do LIMP. Tá? Está indo contra, está indo contrário. Pô, meu irmão, tá errado. Não é aquela alternativa. E o que é esse tal de LIMP? L do LIMP, né? Legalidade. O que é isso? Está de acordo com a lei. Ponto. Tudo que envolve dinheiro público, nós, servidores públicos, temos que agir de acordo com a lei. Então, tanto Estatuto do Servidor Público, quanto lei orgânica, quanto qualquer lei municipal, meu irmão, tem que estar de acordo com a lei. Porque é o princípio da legalidade. Ok? Tranquilo? Não existe nada ilegal. Então, tem que estar de acordo com a Constituição Federal? Aquela lá de Brasília? Tem, claro. O Brasil é uma república federativa. Não vai dar tempo para te explicar o que é federalismo hoje. Mas, pô, sim, tá? Beleza? Pô, tem que ter alguma coisa, tem que obedecer à lei orgânica? Sim, sempre. O município? Sempre. Até porque a lei orgânica é a Constituição do município. E a Constituição nada mais é do que a norma fundamental e suprema. Ou seja, fundamental porque dá a base para a construção das leis. E suprema porque não tem nada acima dela no município. Ok? Beleza? Outra situação. Vamos lá. Vem comigo. Aqui, ó. Ó. LIMP. L, legalidade. I, impessoalidade. O que seria impessoalidade? Impessoalidade seria subjetividade. E Anderson piorou, porque agora eu não sei o que é impessoalidade, eu não sei o que é subjetividade. Gente, você é servidor público. Sendo servidor público, você tem que atuar para o público. Você não pode favorecer um em relação a outro. Você não pode imperar. Você tem que ser subjetivo. Então, por exemplo, claro,
Tivemos aí concurso do Banco do Brasil agora, recentemente. Então, pô, tô lá trabalhando no Banco do Brasil, que é uma administração pública indireta, tá? O cara é meu amigo, o cara foi meu aluno, passa à frente de todo mundo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Todos são iguais. Você tem que atender. Eu vou dar uma atenção na escola para esse menino aqui, porque esse menino aqui é meu vizinho. Não. Tá? M. Moralidade. O que é moralidade? Serviço público, dinheiro público. Tem dinheiro público no meio? Tem. Tem dinheiro público no meio. Então é público. Tá, gente? Porque o que acontece? Existem duas coisas. A administração direta. O que é isso? Rapidamente. Prefeitura. Prefeitos e secretários. Então nós, da educação, somos da onde? Da administração direta. Ó, tem o secretário de educação. E existe a administração pública indireta, que é o quê? Empresas públicas, fundações, autarquias. Então, por exemplo, a nível federal, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são empresas públicas, ou economia mista, né? Então, a administração indireta. Não importa. Sendo tanto direto quanto indireto, tem dinheiro público envolvido? Tem. Então, meu irmão, tem que ter o limpo. Tem que ser legal, impessoal, moral. O que é moral? Moral significa ético. Tudo que envolve dinheiro público, município. Então, ó, tudo na lei orgânica, tudo, meu irmão, tem que ser moral, tem que ser ético. Você vai ver que o Estatuto do Servidor Público fala lá sobre questão de relação de apreço e desapreço. O que é isso? Festa em repartição pública não é permitida, tá? Anderson, as pessoas fazem, cara, mas no Brasil é um país que tem que ser estudado pela NASA, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil faz lei para não cumprir, ok? Beleza? Outra coisa, fala sobre questões ligadas ao alcoolismo. Pô, o cara enche a cara. Não é ilegal encher a cara. É ilegal encher a cara? Não é permitido por lei. O cara gosta de chapar, ficar doidão de álcool. Mas é imoral. É imoral. Quer ver uma coisa? Quando eu me tornei servidor público, há mais de 2 décadas e meias atrás, faz tempo, né? Meus cabelos brancos não deixa eu mentir. Ó, o que acontece? Minha mãe virou para mim, minha mãe é uma servidora pública aposentada, e falou: Anderson, parabéns, você é servidor público pro resto da sua vida. Sim, sério. E você é servidor público 24 horas por dia. Sim. Então, meus amigos, São João de Meriti tem tudo a ver com o que você faz na sua folga. E tem tudo a ver com o que você posta em rede social. Tá? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos supor, tá? Eu sei que ninguém que está assistindo essa aula aqui faz isso, mas você vai ver notícias que giram sobre isso. Quer ver, ó? Ó, pessoal aí fez o nude. Não é ilegal fazer nude? É ilegal? Não. Tem nenhuma lei que impede você de fazer nude. Só que aí, seu nudes vazou. E um cara mau caráter, né, que vai ter que responder por isso, obviamente,
colocou em rede social e viralizou. E a professora de São João de Meriti, nudes. Quer dizer, não fere o princípio legal, mas fere o princípio quê? Moral. O que eu quero dizer para você? Nem tudo que é permitido convém, né? A pessoa na igreja fala muito isso. Então o que eu quero dizer tá? Às vezes é legal, não é legal, mas é imoral. E obviamente você vai responder administrativamente por isso. OK, gente? Tá? Você fere a instituição. Você responde por improbidade administrativa. Porque você fere a instituição. OK? Tá? E publicidade, né? Lembrando que São João de Meriti não tem o princípio da eficiência, né? É publicidade, termina com publicidade. Então, publicidade é o quê? É o princípio da transparência. Tudo que envolve dinheiro público, tanto na questão nossa como servidor público, quanto na questão da lei orgânica municipal em relação a vereadores, ao prefeito, a licitação, pode cair. Compra de materiais por parte da prefeitura, ou licitação, né? Contratação de firmas para prestar serviço para a prefeitura. Meu amigo, tudo tem que ter transparência, que é o princípio da publicidade. Tem dinheiro público no meio? Tem que ter transparência. Então, por exemplo, se é uma obra, você cansa de passar por obra que você vê isso. Uma placa dizendo o que é a obra, qual é o responsável da obra, qual é o prazo de entrega da obra e o valor para os cofres públicos daquela obra. Beleza? Tranquilo? Então, se a prefeitura está comprando kit escolar, vira e mexe dá escândalo. Por isso que vira e mexe vai alguém preso. Ela vai colocar lá no site, Diário Oficial, vai colocar lá o valor, o que foi comprado, quem é o fornecedor, entendeu? Qual é a licitação, por que eu contratei aquela firma ali em relação a outra, não é? Não é, tô contratando essa por quê? Porque essa é mais legal. Não é assim que funciona. Tu tem que justificar. É porque ela atendeu o edital. Né? Qual foi o edital? O edital que você lançou, o edital de licitação. Enfim, então, amigos, independente do assunto que caia em lei orgânica, grave no teu coração. Grave esse macete, né? Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. OK? Show? Bacana. Muito maneiro. Bonito. Muito bonito. Plano Municipal de Educação. A gente vai ver depois alguns slidezinhos, tá, gente? Legal? Bom, Plano Municipal de Educação, ele entrou em vigência em 2014. E ele é um plano decenal. Como assim decenal? São 10 anos de duração, de vigência, né? Vamos botar duração, não. Vamos botar o termo certo, né? São 10 anos de vigência desse plano. Então ele vai até o ano que vem, até 2024. Correto? O que é o Plano Municipal de Educação? São metas. Isso mesmo. São metas. Para ser mais exato, são 20 metas estabelecidas pela educação de São João de Meriti, que devem ou foram já atingidas.
porque ele foi implantado em 2014 e vai até 2024. Então, são situações que entram em consonância com o Plano Nacional de Educação, né? Que é outra situação também da Dilma, né? Do governo Dilma Rousseff, com o objetivo de criar um plano para fazer com que a educação saia da morosidade, né? E avance. Se ela não avança na prática, ao menos ela vai avançar em indicadores, né? Mas aí pelo menos já tem alguma coisa que foi feita, né? Foi colocada, enfim, né? Ponto. Muito importante, né? Então, são metas que são colocadas como, Anderson? Metas ligadas a universalizar o ensino fundamental, beleza? E obviamente, né, 90% dos alunos concluírem na idade certa. Então até por isso que tem todo essa pressão, né? Quem trabalha já em prefeituras sabe que tem toda uma pressão para, né, passar o cara. Tem os aceleres da vida, né? Aquela questão de progressão paralela, né? Aquelas coisas ligadas exatamente para quê? Exatamente para que atinja essa meta, né? Então, essa questão é a relação de diagnosticar os alunos com idade entre 15 e 17 anos que estão em distorção de seriedade. Exatamente para quê? Para que seja colocado esses programas, né? Esses processos, né? É universalizar a educação infantil, pré-escola, crianças de 4 a 5 anos, né? E, obviamente, tá atendendo no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade em creche. Até porque a creche, como nós sabemos, ela é facultativa. Facultativa a matrícula, mas a oferta é obrigatória. Beleza? Universalizar, né, o atendimento a pessoas de necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, né? Espectro autista, superabilidade, dotação, né? Superdotação seriam metas também ligadas a essa questão. Uma meta muito importante tem de cair na tua prova, até porque também estava no PNAD, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, meus amigos, até o final do 3º ano do ensino fundamental, todas as crianças devem ser alfabetizadas. Fala, Vanessa, fala comigo. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Pode falar, fala que eu te escuto. Sim. Não, 3º ano, Vanessa. Nós temos que responder de acordo com a lei, tá? Então uma coisa é o que é colocado na prática. É dito nas escolas, né? Outra coisa é o que está na lei. Então vamos lá. 3º ano. Isso, Plano Municipal de Educação. Tá? Tranquilo? Tá? Tranquilo? Ficou claro? Show.
Plano Municipal de Educação. Então a gente tem que saber também, né, gente, como vai vir a questão. A prova da IAN. A pessoa já fez prova da IAN? Não, né? Caraca, aulão de véspera é maneiro para mostrar isso. Ela vem em blocos. Não, deixa eu explicar. Vou te falar agora. Ela vem em blocos, tá? É assim. Ela vem separadinha. Língua portuguesa. Vem um títulozinho. Língua portuguesa. As questões. Leis municipais. Então, leis municipais. Então, isso não cai muito como posso dizer, na confusão. Porque, por exemplo, questões que vão envolver Base Nacional Comum Curricular, ou vai cair na questão de leis educacionais, ou na tua específica. Ainda mais você sendo aí orientadora. Provavelmente a tua pergunta, eu acredito que você seja de orientação. Beleza? Então, você vai responder de acordo com o que está sendo colocado aí na lei orgânica. Ok? Tranquilo? Claro, você vai fomentar todos os níveis, escolaridades, modalidades, né, da educação. Isso é óbvio. Não preciso nem discutir isso quanto a questão de meta. Aí tu tem uma meta aqui interessante também para cair em prova. Que é levar em 15 anos ou mais e erradicar o tempo, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. O que é isso? O indivíduo acima de 15 anos, praticamente você erradicar ali o analfabetismo, né? E ele coloca, né? Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional, né? Analfabetismo absoluto é aquele cara que não sabe nada, não entende nem os códigos e linguagens. Já o analfabeto funcional é o que Emília Ferreiro, Magda Soares, né, chamavam de letramento, né? Aquela questão do indivíduo ser letrado, papel social da escrita, né? Como a gente sabe muito bem. Bom, outra característica muito importante para cair em prova. Assegurar o prazo de 12 meses, a adequação do plano. Então, o que acontece? Foi colocado lá, existe o plano de cargos e salários da Prefeitura de São João de Meriti, tá lá, direitinho, bacana, maneiro. Beleza? Meta 20 é muito importante que você saiba. Que é o quê? A 19 e a 20. A 19 vai falar sobre gestão democrática. Que é isso? Consolidar e fortalecer o processo de gestão democrática, eleição direta para diretores gerais e adjuntos. O que é isso? É a chamada gestão participativa, gestão democrática, né? Na aula que eu vou dar sexta-feira para o pessoal de OE, na turma de OE, né, e orientação pedagógica, iremos falar bastante sobre isso, sobre projeto político-pedagógico. Beleza? Tranquilo? E, obviamente, papel social da escola, né, gestão democrática, né, cai muito em prova. E a meta 20 é o seguinte, né, elevar de 7% do PIB para 10% do PIB, o quê? Investimento público em educação. Gente, olha só, isso é um ponto que eu chamo a atenção para um detalhe. Quando as pessoas falam para mim, falta dinheiro na educação, temos que investir mais na educação, cara, o cara que fala que a gente tem que investir mais na educação não entende de educação. Amigos,
Isso mesmo, deixa eu falar. Antes que o pessoal corte, né? Que agora é tudo corte e bota em rede social e parece que eu tô falando a coisa mais estúpida e imbecil do mundo. Não. O que eu quero chamar para você a atenção é o seguinte: não existe falta de verba e educação. O que existe é má gestão do dinheiro público. Sem sombra de dúvida, a educação é a pasta que recebe o maior investimento do município. Porque quando a gente fala 10% do PIB, cara, isso é dinheiro pra caramba, porque isso aí é o que? PIB, Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É todo somatório, tudo que São João de Meriti consegue, de forma bruta, produzir ao longo de um ano. Não é líquido não, é bruto. Então, cara, disparado, tá? Disparado, na frente do segundo colocado, é a secretaria que mais recebe verba. Então, se você falar assim, qual é a secretaria que mais recebe arrecadação em municípios? Educação. Talvez segundo lugar possa ser saúde. Mas é assim, primeiro lugar, 10%, segundo lugar não chega nem a 2%. É assim, disparado. Então o que falta é má gestão do dinheiro público. Você, meu amigo, que já trabalha em rede pública, sabe bem o que eu estou falando, né? Compra-se coisa ali que não é necessário. E o que é necessário falta. Não é verdade? Tem colégio, que por questões éticas também, né? Eu, como servidor público, não posso ser irresponsável. Não vou falar o nome, mas de prefeituras aí que eu trabalho e conheço, que, tem mais carteira do que aluno. E pior, tem mais carteira do que espaço físico, não tem nem onde botar a carteira. As carteiras ficam empilhadas no tempo. Que isso? Aí, quando você quer encher o seu piloto de tinta, né? Porque eu, como sou um professor antigo, sou da época do quadro de giz, meu amigo. Então eu lembro que quando o Estado, que começou essa porcaria no Rio de Janeiro foi o Estado. Quando o Estado começou a botar quadro branco, eu tava lá. Eu falei, vai dar problema. Porque vai faltar piloto de quadro branco, porque é caro. E vai faltar dito e feito. Aí, enfim, esse bafafá, essa situação que a gente vive, colegas, né, que são servidores, né, sabem bem o que eu tô falando. Legal, gente? Então grava isso no seu coração, é muito importante. Essa é a meta número 20. Coisa muito importante também que nós temos que entender, beleza? Show de bola. Estamos transmitindo essa aula aqui da editora gráfica Projeto 100. A editora gráfica Projeto 100 fica situada em Nova Iguaçu, meus amigos. Cara, e aqui tá ventando pra caraca. Tá picotando a luz aqui, mas pela graça de Deus estamos conseguindo aí transmitir essa aula, gravar, show de bola, sem qualquer dano. Mas não tem problema, se por algum motivo cair, iremos remarcar a continuidade dessa aula, tá? E automaticamente já remarco para você. Vai ser sexta-feira antes, tá? Da aula, tá? Isso, a aula vai começar às 19, então vai começar às 18, né? Aí, claro, se for meia hora faltando, aí 18h30 e por aí vai, beleza? Porque, enfim, esse delírio coletivo que a gente vive, meu amigo, tá? E obviamente eu ainda não tive condição de ter um gerador próprio, né? Sou professor, né, gente? E o que acontece? A gente não sabe se do nada eu tô aqui falando, aí de repente
Bum! Mas de qualquer forma não vai ter problema, a gente grava, faz o que puder fazer com a energia que a gente tem aqui, vai fazer, tá bom? Meus amigos, vamos falar então sobre o regimento, né? De São João de Meriti. Dúvidas, perguntas? Nenhuma, né? Bom, quais são os preceitos das escolas? Amigos, olha só, deixa eu dar um macete. São os mesmos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, como o nosso tempo aqui é escasso, né? Igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, etc. Galera, macetinho que eu dei ontem, tá? Sinônimo de igualdade, liberdade e fraternidade. Grave no seu coração que isso é muito importante em relação à tua prova. Legal? Tranquilo? Nós, como corpo docente, o que nós temos em relação ao regimento interno? Claro, assumir a filosofia educacional da Secretaria Educacional Municipal de Educação. A gente não pode ir contra a Secretaria Municipal de Educação. Eu lembro, né? O cara foi até ex-aluno meu, inclusive também de uma das graduações que eu tenho, que é de Geografia, né? Também sou graduado em Geografia, além de outras graduações que eu tenho aqui. Bom, o fato é, cara, esse cara estudou comigo, estudou pra caraca pra passar na Prefeitura do Rio. E Prefeitura do Rio, meu amigo, tem aquelas etapas, tem aquele curso de formação, né? Aquela chatice. E o cara foi, quer dizer, fez o mais difícil. Aí assumiu como professor, pô, salário bacana, legal. Aí foi até notícia isso na rede social, de repente você até conhece o caso, nem sabia que o cara foi meu aluno. Pô, cara, olha o que ele faz. Prefeitura do Rio é a apostila da própria Prefeitura do Rio. E ele vai na rede social, inclusive fere o princípio da moralidade por conta disso, correto? E diz o seguinte, que a apostila, o material da Prefeitura do Rio, não servia nem para ele limpar as partes dele. Os glúteos dele, mas ele não falou glúteos, falou rabicó dele. O rabicó dele, com outras palavras, tá, gente? Beleza? Com monossílabo tônico terminado em U. Pronto. Beleza? O pessoal já imagina que já sabe o que é. Preciso nem dizer que ele respondeu administrativamente, respondeu também civilmente. Por quê? Exatamente por ferir, né, a instituição Prefeitura do Rio de Janeiro e também por conta exatamente do regimento da Prefeitura que também a gente tem aqui em São João de Meriti. Beleza? Tá? Então vamos limpar lá com papel higiênico que é mais macio e não causa problema pra gente, tá bom? Participar do projeto político-pedagógico, né? Claro, correto? Não, mas Sula, tudo isso é verdade, tá? Que eu tô falando, não é factoide, não é mentira, é verdade, tá bom? Acompanhar cuidadosamente o desenvolvimento de cada aluno, comparecer a reuniões pedagógicas e outros eventos, correto? Enfim, ser assíduo às aulas, comunicar previamente as faltas, preparar e desenvolver reuniões de pais junto com a equipe técnico-pedagógica. Então são situações que basicamente, né, são aquelas incumbências dos docentes, tá? Promover a recuperação paralela. Ora, o que a LDB fala de recuperação? Recuperação para aluno com baixo rendimento. Ok, legal, show, isso mesmo.
Agora, é uma recuperação para baixo rendimento, para menor rendimento, mas uma recuperação paralela, aquela ao longo do ano, né? Quer dizer, característica que nós aí observamos, que nós temos, né? Enfim. E pontos aí muito importantes aí em relação à questão dos docentes. O que eu tenho que falar para você aqui, que vai cair na tua prova também, meu amigo, antes da gente ver exercício, antes da gente ver os slides, é a questão relacionada ao discente, né? Tá? E principalmente questões ligadas à questão da disciplina, que é muito cobrado, tá? Então vamos lá. Bom, direito. Quais são os direitos do aluno? Igualdade. Sim, é um direito do aluno. Ser respeitado pelos colegas e pelos profissionais da escola. Sim. Contestar critérios de avaliação, podendo recorrer, inclusive, para instâncias superiores. Sim, o aluno pode contestar. Cuidado, gente. Quando a gente fala contestar, não quer dizer que ele tem a razão. Qualquer um pode contestar. Você pode contestar o concurso público, que é o que a gente chama de recurso. Tá? Agora, se vai ser aceito o recurso ou não, é outra coisa. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Opa, voltando aqui, né? Sula falou que deu uma picotada lá. Então eu tô falando o seguinte, sobre a questão de contestar critérios avaliativos. É um direito do aluno. Opa. Foi? Estamos online, amigos? Isso. Regimento é Lei Municipal de São João de Meriti. Ok? É porque tem muita coisa que está tanto na LDB quanto está no regimento. E é isso que a gente está colocando aqui para o pessoal se ligar. Tá? Então vamos lá. Responsabilidade do aluno. Frequentar a escola, respeitando as normas de acesso e permanência. Tá? Acatar o regimento escolar de cada unidade de ensino. Tratar com respeito, zelar pela conservação, ser assíduo, etc. Beleza? Enfim, participar dos trabalhos, usar de honestidade na execução de provas e outras atividades, ou seja, questão da cola, né? Aí nós temos a questão disciplinar. Vamos lá. Então, gente, como é que é a questão disciplinar? Se liga para a gente observar isso aqui e poder avançar. São as penalidades, né? Temos a advertência por escrito, né? E encaminhamento ao Conselho Tutelar e encaminhamento ao Ministério Público, né? Quer dizer, característica que você tem aí em relação a questão aí das penalidades, beleza? E as penalidades, obviamente, terão lá o seu critério, correto? Então, a advertência verbal, ela é o quê? Ela é aplicada pela equipe técnica, registrada num livro próprio. Então, você registrou ali, ó, num livro próprio da escola. Em caso de reincidência, você vai ter uma advertência por escrito. A advertência por escrito é quando você tem o quê? A partir da terceira advertência verbal,
Aí você vai ter uma advertência por escrito, que deverá ser aplicada pela equipe técnico-pedagógica também, e vai ser assinada pelo aluno e pelo responsável do aluno, ok? Ou seja, então além do aluno, o responsável será também notificado, devendo assinar essa advertência por escrito. Esgotou todas as medidas? Esgotou, né? Então, aplicada todas as medidas, então você vai ter, no caso de reincidência, né? O quê? O encaminhamento ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, né? Ou em situações de faltas graves, não é? Questões de graves, aí consequentemente você vai ter essa questão aí de notificação a todas as instâncias, né? Oi, Luciana, fala comigo. Ah, beleza, show. Vamos lá, vamos avançar então. O que seria uma falta grave cometida pelo aluno? Tá? Falta grave é encaminhamento ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Falta grave seria o quê? 1. Atentar contra a integridade física de outro. Então, por exemplo, o aluno saiu no tapa com alguém. Professor, com a equipe técnica, com outro aluno. Obviamente, agressão, briga é o quê? Falta grave. Ameaça, calúnia, injúria, difamação também é uma falta grave. Então a gente está vivendo em épocas de rede social, né? Épocas intensas ali por conta disso. Vira e mexe, um dos colégios que eu trabalho, a gente teve uma professora aí nessa questão aí dessas ameaças, né? Do dia 20, uma professora sofreu uma ameaça por conta de rede social de um grupo de alunos, inclusive me surpreendeu a turma, né? Que é uma turma que eu também leciono, e também me surpreendeu a professora, mas falando sobre questão de levar faca para esfaquear a professora ou coisa do tipo, né? Atentar contra a vida de alguém é uma falta grave. Furtar, roubar, consumir qualquer tipo de droga, inclusive bebida alcoólica. Então o aluno, por exemplo, beber cachaça dentro da escola, beleza? Manter relações sexuais dentro da escola, entendeu? Ou atentar ao pudor. Portar qualquer arma de fogo ou arma branca. Faca, por exemplo. Né? Enfim. Nesses casos de falta grave, o Conselho Tutelar e o Ministério Público deverão ser notificados. Tá? Então, o que o regime disciplinar coloca? Advertência verbal, 3 advertências. Não, uma por escrito. No caso de reincidência, né, de advertências, o que você vai ver? Aí você vai ter a transferência do aluno para outra unidade escolar, ok? No caso de uma falta grave, notificação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, e obviamente aí as medidas serão ali sancionadas, né, pelo Ministério Público, até porque boa parte desses atos graves que eu descorri aqui são atos infracionais. Então, obviamente, vão responder também de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a aula de ontem, que a gente pontuou aí nesse projeto aí do Quilo. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários?
Bate-papo, gente. Fluiu? Bacana, né, gente? Legalzinho. Então, o que a gente vai fazer agora, meu amigo? Vamos ver alguns slides que está aí no teu grupo, né? E aí no seu grupo está aí alguns slides que você vai esmiuçar, vai ver, né? Bem bacana, bem legal, bem bonitinho, né? Para a gente trabalhar alguns deles. Vamos lá. Qualquer dúvida, meu amigo, pode abrir o áudio que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece. Bom, aqui eu botei algumas imagens, né? Tá aí um macetinho aí, formas de provimento. Tá o link, né? Olha lá. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Então tá lá, ó, quem vai tomar posse. Vai promover quem? Quem merece. Vai readaptar quem? O doente. Reverteu quem? O aposentado. Reintegrou quem? O demitido. Reconduziu quem? O aspirante, né? Enfim. Bacana. Tá aí um macetinho aí que o aspirante é o cargo, né? Recondução é retorno do servidor ao cargo de origem. Aqui um outro material também, né? Tá aí um slide aí que eu mandei pra galera, né? Peguei lá curso que eu montei alguma coisa lá do slide e que fala bem resumido, tá vendo? Cargos públicos, tá ali, estatuto, tudo sendo dito ali bonitinho para você. Depois você vai lá, lê com calma, né? Vai te servir bastante, que ele tá ali muito bem ali detalhado. E essa apostila aí montada aí pelo Projeto 100, tá aí, ó. História de São João de Meriti tá aí também no conteúdo, né, gente? Então, ó, o que cai? São questões contextualizadas? Não. O que vai cair é questão de história perguntando qual é o índio que nós temos ali. São os índios tamoios, tá vendo? Fazia parte que capitania? São Vicente, né? Então, ó, tá vendo? Só questões aí contextuais, ó. Tá? Vai dar a origem daquela região. Aí, obviamente, não vai dar certo o sistema de capitania. Vai vir um governo geral, o pessoal vai dividir em lote menor. Uma Seis Maria, que vai ser doada para um cara, que inclusive tem o nome de uma obra de Machado de Assis chamado Brás Cuba, né? Quer dizer, São João de Meriti vai nascer a partir de um pequeno povoado, né? Nas margens do rio Meriti. Baixada Fluminense, cara, os municípios aqui, a maioria tem tudo o nome de rio. Iguaçu também é rio, tá? Porque são rios que eram navegáveis. Então a localidade era a localidade de Trairaponga, que significa peixe voador. Então, tá vendo? É interessante que você saiba, né? Quer dizer, enfim. Então tá aqui, ó, bem resumidinho para você dar essa lida, porque, né, talvez tire uma questão. Ó, isso aqui, ó, ponto também importante, né? Aqui já é a chegada da família real, 1808 a 1821, período joanino. O que acontece? Vai vir várias pessoas para cá, artistas, expedições,
né? Então, vão vir dois botânicos, um francês, né, e um inglês. O botânico francês Auguste Saint-Hilaire, que vai fazer trabalhos científicos na localidade que era São João de Meriti, né? E um comerciante inglês, John Lucock, que vão vir aí interessados aí na história natural, meritiense, né? Bom, característica que você vai ter aqui, não é? Quer dizer, aí já século XIX já começa a mudar a história por conta exatamente da chegada da linha férrea. Período cafeeiro, cafeicultor, que é justamente quando você tem o desenvolvimento dessa região. Início do século, final do século XIX, início do século XX, né, o presidente do Brasil, Nilo Peçanha, ele começa a fazer várias obras de saneamento nessa região, permitindo um avanço também, um desenvolvimento da agricultura, até porque a Baixada Fluminense, meu amigo, isso aqui tudo era brejo. Não é à toa que todo município da Baixada Fluminense tem pelo menos o nome de uma rua ou de uma avenida Nilo Peçanha. Em homenagem ao presidente que o Brasil teve aí, responsável pelo saneamento. O Nilo Peçanha era do interior do estado do Rio de Janeiro, de família oligárquica, né? Lá de Campos dos Goytacazes, enfim. Então, mostra bem essa questão aí, justamente nesse slide, né? Tá aí as metas, tudo para que você leia com calma, com toda a teoria. Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Vamos para a resolução de questões. Então, a resolução de questões, o que é que nós vamos ver? Vamos ver efetivamente como cai em sua prova. Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Maneiro, né? Opa! Conta da Priscila deve ter caído. Seja bem-vinda novamente. Vamos que vamos. Lembrando a todos que essa aula também está sendo gravada integralmente. Caso você tenha perdido qualquer coisa, você vai ter essa aula amanhã nos respectivos grupos que vocês linkaram para assistir a aula. Beleza? Quem for fazer o projeto Aulão do Quilo, amanhã, né, teremos aí o Aulão do Quilo de língua portuguesa. Show de bola, a professora está preparando uma aula especialíssima para amanhã, focando e pontuando exatamente os assuntos aí que mais caem para a galera, para dar aquela força para vocês, beleza? Vamos lá para as questões, vamos a elas. E você acompanha comigo aí as questões, né? Que estão aí postadas aí, foram postadas no seu respectivo grupo. Bacana, maneiro. Delicinha. Então o que nós temos? Nós temos aí esse conjunto aí com 12 questões para a gente corrigir e entender como cai. Gente, questões de leis municipais não são questões contextualizadas, tá? São questões que ele vai perguntar para você meio o que é o que é. O que é o que é. Vai lembrar bastante aquele questionário
da nossa professora no colégio, tá? Aquele questionário daquela professora no colégio que pergunta o que é, pontinho, pontinho, e segue o fluxo. O Plano Municipal de Educação tem vigência de quanto tempo? Resposta: 10 anos. Te ensinei certinho, você tira a onda que eu te ensinei certinho. 10 anos de vigência do Plano Municipal de Educação. Bom, questão número 2. Olha que questão interessante, né? Vamos lá. As metas previstas no Plano Municipal de Educação deverão ter como referência o quê? Gente, olha só. Plano Municipal. Vou falar o óbvio agora, tá? Vai ter gente que vai me xingar. Município. Beleza? Consequentemente, na escala de município, é interessante que a gente tenha o quê? Um conhecimento sobre cada domicílio do município. Por conta disso, a resposta que estamos pontuando é letra B de Brasil, pesquisa nacional por amostra de domicílio. Claro, gente. Né? Por quê? Porque é ali que você vai pegar como referência o quê? Os indicadores sociais do município que você está formulando aquele plano municipal, obviamente, de educação. Questão 3, né? Que ele mistura a BNCC com lei municipal. Olha só que doideira. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Municipal de Educação, beleza? O que vai preceituar aí? Vamos lá. Questão número 1. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientado por princípios éticos, políticos, estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá certo. Gente, olha só. Eu sei que tem aluno que fica assim nervoso quando vê uma palavra tipo exclusivo. Ah, exclusivo tá errado. Calma, gente. É um macete que a gente usa porque muitas vezes tende a estar errado. Mas até por isso, as bancas, elas já entenderam esse macete. E o que elas fazem muitas vezes? Elas vão lá e pegam para tentar sacanear o aluno. Tipo, colocou aí, nesse item 1 tá correto, tá perfeito. Até porque a BNCC é para educação. 2. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações no âmbito federal, estadual, municipal, ou seja, a integração. Referente à formação de professores, claro. Gente, professor tem que ser formado junto com a BNCC para trabalhar com ela, trabalhar da forma que ela está apontando, né? Então, item 2 também está correto. Item 3, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação de políticas educacionais e enseje fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação.
tá certo também o item 3, obviamente. Show de bola. Item 4. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar com os estudantes o desenvolvimento de 12, não, são 10 competências. Então tá errada, é apenas a 1, 2, 3, letra B de Brasil. Questão 4. A questão 4... A Lei Orgânica Municipal, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Assinale aquela que não pode. Bom, vamos lá. Sufrágio universal. Sufrágio universal pode. O que é sufrágio universal? É a vontade do povo. A vontade do povo, a vontade da população, ela deve ser sempre garantida e assegurada. Agora, o erro está onde? No voto indireto. Porque o voto é o voto direto. Portanto, a resposta errada é a letra A de amor. Todas as outras formas são formas que são garantidas pela vontade do povo. Plebiscito. O que é o plebiscito? Plebiscito, tanto plebiscito quanto referendo, são consultas à população. O plebiscito é para ser criada uma lei. E o referendo é para você substituir, ou seja, tirar aquela determinada lei. E a população vai lá votar. Beleza? Referendo que a gente teve aí, por exemplo, foi do desarmamento. Ah lá, letra C, como é que tá certo, ó. Sufrágio universal, voto direto. E assim, a letra E. Ah lá, pela iniciativa popular do processo legislativo, sim. É você junto à Câmara dos Vereadores. Não é à toa que a Câmara dos Vereadores é chamada de Casa do Povo, ok? E ali exigir lá a vontade popular. Por isso que fica cheio de gente lá manifestando, né? Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Questão número 5. Assinale a alternativa que está de acordo com o regramento previsto na Lei Orgânica do Município. São poderes do município dependentes. Opa! Dependente não. São independentes. Olha o erro. B. São símbolos dos municípios. São símbolos do município. Bandeira, hino e brasão. Representativo da sua história e cultura. Certíssimo. Te ensinei certinho. Tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Bacana, maneiro. Show de bola. Vamos à questão número 6. Questão número 6. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei Orgânica do Município. Vamos lá. Não é garantido o direito à associação do sindicato? Claro que é garantido. Inclusive, meu amigo, eu aconselho que você sindicalize. É ruim com ele, pior sem ele. Vai por mim. O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos da lei. Nos limites da portaria administrativa? Não. Gente, portaria administrativa é do prefeito. Lembra? Macete? Administração, poder executivo, prefeito. Tá. Caramba, tu acha que o prefeito aprovaria alguma greve? Claro que não. Totalmente incorreto.
Letra C de coração. Em nenhum caso, a lei poderá estabelecer caso de contratação por tempo determinado. Opa, como assim, gente? Garanto que tem uma porrada de aluno aí, uma porção de aluno que está assistindo essa live, que Deus vai livrar do contrato, permitindo a sua matrícula pública. Amém? Amém. Letra D. A investidura em cargo público ou emprego público, da administração direta e indireta, depende da prévia aprovação de concurso público ou de prova de títulos, ressalvadas as nomeações, né? Lembra? Cargo em comissão, nomeação, né? Para cargo em comissão, né? De livre nomeação e exoneração. Resposta letra D de delta. E a letra E, meu amigo, ela é absurda, né? Ah lá, a acumulação é sempre permitida? Claro que não. Ela é vedada. Ela é permitida só para professor, médico, né? Essas coisas. Beleza? Tranquilo? Questão 7. Além da nomeação, apresente outras formas de provimento do cargo. Cara, olha só. Aqui não é uma forma de provimento. Exoneração. Exoneração, o cara está sendo exonerado do cargo. Como é que ele está provendo ao cargo? Resposta letra D de delta. Questão 8. De acordo com o Estatuto do Servidor, ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estado probatório ou estágio probatório, tanto faz, 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo, observando os seguintes fatores, exceto qual? Qual que está errado? Vamos assinalar o que está errado. Beleza? Né? Questão 8. Vamos assinalar o que está errado. Opa! E a questão 8 está com o gabarito errado, hein? Pô, questão 8, o gabarito está apontando letra A, meu amigo. Mas a resposta é a letra D de delta. Sociabilidade. Beleza? Altera lá. Assiduidade sim, presença, disciplina, produtividade. Sociabilidade não. Resposta letra D de delta, que é a que está incorreta. Ok? Beleza? Questão número 9. Né? Deveres do funcionário. Qual o dever? Qual é o teu dever, meu irmão? Teu dever qual é? O que você deve fazer? Né? 1. Exercer com zelo e dedicação a atribuição do cargo. Tu tem que ter zelo e se dedicar ao cargo? Claro, óbvio. 2. Cumprir ordens superiores. Sim. Exceto quando manifestações ilegais, claro. Por exemplo, se o teu chefe falar assim, mata, você vai ter que matar? Não, porque matar é ilegal. Tá certo? Rouba? Não vou roubar. Porque é ilegal. Tá certo. Item 2. 3. Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, exceto as que são em sigilo. Sim, perfeito. Quatro, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Também está certo. Meus amigos, o gabarito também está errado, porque todas estão corretas 1,
2, 3 e 4. Altera lá, por favor, o gabarito, que esse também está errado. Acontece isso, internet, o pessoal às vezes posta muita coisa que está errado, tá? O professor tá aí, não é para usar gabarito como muleta, né, meu irmão? Então, vamos raciocinar aqui. Questão 10. São objetivos fundamentais do cidadão de São João de Meriti, exceto qual? Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá certo. Garantir o desenvolvimento local e regional, mesmo com algum prejuízo. Pô. Outra que tá com o gabarito também trocado, mesmo, sem sombra de dúvida. Questão 10. De repente trepou o gabarito, dali em diante ficou tudo errado. Ó. Questão 10. Claro, óbvio que o gabarito é a letra B de Brasil. Jamais pode ser a letra D. Tá? Gabarito letra B de Brasil. Como assim prejuízo à ecologia e ao meio ambiente? A letra D está correta, quer ver? Ó? Erradicar a pobreza, marginalização, reduzir a desigualdade social tanto na área urbana quanto na área rural. Tá certo. Beleza. Questão 11. O município tem quantos distritos? 4 distritos, né, que nós temos em São João de Meriti, letra A de amor. Questão 11, letra A de amor. Também o gabarito está trocado lá. Entrou ali. Não sei por que entrou isso aí. Questão 12. O gabarito está apontando a letra B, mas eu já não confio nele. Na hora da formatação deve ter corrido. Vamos lá. Compete ao município, entre outras ações, legislar sobre assuntos de interesse local. 1 tá certo. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Elaborar o orçamento anual, plurianual de investimento e diretrizes orçamentárias. Tá certo? Item 3. Né? 4. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar conta. 4. Tá totalmente errado. Beleza? Tá totalmente errado o 4. Então tá certo. O 1, o 2 e o 3. Esse aí o gabarito bateu certo mesmo. Letra B de Brasil. Ok? Bacana, né, gente? Vamos lá. Meus amigos, aquele famoso encerramento que a gente faz. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos. Fluiu, gente? Maneiro? Bacana, né, gente? Olha, agradeço a todos aí. Fluiu, que legal, gente. Legal. Ficaram aí bravamente comigo aí nesses 2 dias. Eu vou passar agora a nossa espada para professores de português, que obviamente vão manter o padrão da aula ou ser até superior, tá? A essa aula. Que bom que o pessoal tenha gostado, que bom que o pessoal tenha estudado conosco aí no aulão do quilo, tá? E lembrando a todos que amanhã, às 19 horas, teremos aí língua portuguesa. Beleza?